Olá, meu irmão, minha irmã, meu bom dia para você, minha saudação para todos aqueles que se juntam a nós na manhã deste domingo para celebrarmos culto ao Senhor. Quero dar boas-vindas a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, amigo, amiga, você que se encontra neste nosso canal, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, onde quer que você esteja conosco, nossa palavra de saudação na manhã deste domingo. Queremos meditar com você e que você esteja olhando para o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e eu te responderei. É a ordem do Senhor, uma palavra dada pelo Senhor para o seu povo em um contexto de dificuldade, um contexto de adversidade, aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel naqueles dias. Palavras que se aplicam à nossa realidade hoje, em que vivemos dias difíceis, dias de luto, dias de tribulações, de tristeza, mas devemos invocar o Senhor. Devemos buscar o Senhor, devemos confiar no Senhor. Por isso, meus queridos irmãos, a todo o movimento de oração pelo Brasil, nossa igreja está empenhada também em orar pelo Brasil, em orar pelas famílias, em orar pela saúde do nosso povo e para que Deus, o Senhor, nos dê vitória nesse tempo de luta, de aflição, nesse tempo de choro e de tribulação. Então invoca o Senhor, meu irmão, ora ao Senhor, minha irmã, não cesse de clamar. A palavra do Senhor nos diz que seremos ouvidos quando buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia nos ensina, orai sem cessar, orai sem cessar. Que seja este um tempo de clamor, um tempo de buscar o Senhor e que você se fortaleça aos pés do Senhor, que você se fortaleça pela palavra de Deus, que o Espírito Santo alimente a sua alma, inunde o seu coração e renove a sua fé, a sua esperança, a sua convicção de que um Deus Todo-Poderoso está ouvindo o seu clamor. Seja bem-vindo, adore ao Senhor neste momento. Louve a Deus cantando conosco logo em seguida. Todo
Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar já por nossa dedicação dos dízimos e ofertas, que virá na sequência, e também pela nossa escola bíblica desta manhã, que nos será ministrada por nosso querido Áquila, né? Ele está cooperando aí com o Nelson, revezando nos estudos. Uma semana é Nelson Júnior, outra semana é Áquila, e nós vamos estar na manhã de hoje, em mais uma aula da nossa escola bíblica, na orientação e na voz de Áquila. Oremos então, meus queridos irmãos. Pai, eu quero bem dizer, adorar o teu nome, louvar ao Senhor, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor soberano e supremo, aquele a quem recorremos, ó Pai, seja em tempo de tribulação, de aflição, seja em tempo de bonança, nós nos alegramos e nos regozijamos no Senhor. E queremos neste dia oferecer adoração, gratidão, louvor, reconhecimento pelas bênçãos e pelas graças com que o Senhor tem se renovado e derramado sobre nós o seu favor e a sua misericórdia. Pai, nós continuamos a clamar pelos nossos irmãos, a clamar por aqueles que estão enfermos, estão hospitalizados, por aqueles que estão, ó Deus, inspirando cuidados especiais. Em nome de Jesus, Pai, ordena a tua bênção, ordena a cura, ordena a restauração sobre esses nossos irmãos queridos, Pai. Tenha misericórdia de cada um deles. Ouve o clamor da tua igreja. E eu peço, Pai, que o teu Espírito esteja despertando uma geração que clama, uma geração que busca a tua face, uma geração que volta para o Senhor e que se coloca na dependência do Senhor. A ti louvamos e adoramos e pedimos a tua misericórdia para com os nossos neste dia. Pai, dedicamos ao Senhor a oferta, o dízimo, a contribuição que cada irmão vai agora partilhar, contribuir pelo modo gracioso, como tens colocado alegria no coração dos teus filhos, tanto no ato de dizimar, como também de ofertar para missões e investir na obra do Senhor. Abençoa, meu Deus, desde já os recursos que serão agora dedicados a ti. Abençoa-nos também no tempo de estudo da manhã, a escola bíblica, aquilo que teremos na sequência, que o Senhor nos fale ao coração. Que o Senhor use o teu servo como instrumento vivo e que a palavra do Senhor produza em nós reflexão, edificação, aprendizado e crescimento em nome de Jesus. Seja o teu nome engrandecido, louvado e adorado, agora e sempre, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fique conosco, meu irmão, minha irmã, no louvor ao Senhor. Na sequência, teremos a nossa chamada para o ofertório e para a nossa escola bíblica desta manhã.
As crianças vão ter escolinha bíblica virtual! Pega o celular do papai, pega o celular da mamãe, pega o computador da mamãe, pega o computador do papai e vai pra escolinha bíblica! E a segunda novidade é para todo mundo! Quando a musiquinha toca, todo mundo pode ofertar. Eu já tô no celular aqui da mamãe, ó, ofertando. Tchau! Bom dia, ou boa tarde, boa noite para você que tem acompanhado a Escola Bíblica Virtual da PIB Natal. É um prazer estar com você mais uma vez para a gente conversar a respeito da maneira como a gente lê os evangelhos, quais são os pontos principais que a gente precisa estar atento quando abre o livro de Mateus, Marcos, Lucas ou João e tenta compreender qual a história que ele está nos contando, o que eles estão nos contando. Nós estamos usando como referência básica esse livro de N.T. Wright, Como Deus se Tornou Rei, e a gente vem nos últimos 3 estudos falando de 4 alto-falantes que tocam uma música complexa, mas que precisam ser devidamente equilibrados para que alguns instrumentos não venham a abafar o som de outros instrumentos, para que o som não seja distorcido e a gente acabe escutando algo completamente diferente daquilo que foi a intenção daquele que compôs ou daquele que tocou os instrumentos nessa grande sinfonia. A gente falou sobre a história de Israel como um elemento fundamental para a gente compreender os evangelhos, falou da história de Jesus como a história do Deus de Israel, no último estudo com o Nelson, e hoje a gente vai falar sobre a inauguração do povo renovado de Deus. Quando a gente se depara com um tipo de texto particular e peculiar como são os evangelhos, a gente pode pensar que ele é basicamente um texto histórico, um texto que foi escrito para registrar alguns fatos a respeito da vida de Jesus, do seu ensinamento e de como ele se propôs a resgatar a humanidade. E essa é a grande categoria que a gente encaixa os evangelhos, como um texto basicamente de registros históricos. E no momento em que nós fazemos parte de uma comunidade de fé que tem esse texto em um valor tão fundamental, tão elevado, a gente precisa se perguntar se essa é a forma de fato mais correta de enxergar os evangelhos. Os evangelhos são basicamente a história de Jesus, a história de como ele pode nos salvar, ou ele desempenha algum outro tipo de função hoje, como desempenhou no começo da igreja. A gente vai estudar um pouco sobre a maneira como esses 4 autores deram indicações no seu texto de que eles tinham alguns objetivos bem específicos no momento que pararam para escrever esses textos. Então,
Fique aí atento, preste atenção naquilo que será o desenvolvimento da nossa reflexão hoje e espero que seja um momento proveitoso para você também. A gente tem, na história da tradição dos estudos do Evangelho, uma postura até relativamente recente de ter um ponto de partida cético em relação aos fatos que são colocados nesses 4 livros. Então, algumas pessoas, partindo desse ponto mais cético, afirmam que a gente sabe que pessoas mortas não ressuscitam, a gente sabe que homens e mulheres não andam sobre as águas, a gente sabe que pessoas não nascem a partir de uma virgem, e a gente sabe um monte de coisa que o Evangelho afirma acontecer a partir dos nossos conhecimentos científicos, aquilo que é o conhecimento mais recente diante de toda a história da humanidade e que desenvolvemos de uma forma tão rigorosa, nos aponta que é impossível que tenha acontecido. Então essas pessoas que partem desse ponto e leem ainda assim o texto bíblico para algum propósito, com algum fim, inclusive de alguma maneira relacionado à fé que possuem, elas dizem, bem, a gente sabe que essas coisas não acontecem, mas e agora? De que serve esse texto para a gente que está aqui no século XXI, no ano de 2021, com demandas que são próprias do nosso tempo, de que forma esse texto pode nos ajudar em alguma coisa? A resposta é que muitos desses estudiosos, e mesmo não eruditos do Novo Testamento, mas pessoas que encaram o texto bíblico livre de qualquer possibilidade de crença em milagres, dizem que os evangelhos eles não foram escritos para nos dizer o que de fato aconteceu em torno da pessoa de Cristo, mas sim para nos mostrar como os primeiros cristãos eles criavam histórias para dar sentido à sua fé. Eram pessoas que acreditavam que Jesus era uma pessoa muito importante para a humanidade, que ele tinha feito algo fundamental para a gente, nos legado ensinos também muito valiosos, mas que para dar uma coesão naqueles que acreditavam na mesma coisa que eles, precisavam criar algumas histórias que manifestavam a fé e davam sentido de propósito para aquelas pessoas. Então, as histórias do Novo Testamento seriam, para esses leitores, histórias criadas para manifestar a expressão de fé daquelas comunidades iniciais. E no contexto atual, a gente vê que isso ainda permanece de maneira muito comum, mais no mundo ocidental, de que esses pressupostos precisam ser estabelecidos para uma leitura sensata do Novo Testamento, que é: Jesus não fez milagres, essas são expressões maravilhosas de fé da igreja primitiva, e aquilo que a gente tem que fazer hoje é se perguntar como nós podemos manifestar a nossa fé no tempo em que estamos vivendo, no contexto em que estamos inseridos. Para isso serve o Novo Testamento, para nos dizer como eles fizeram essa manifestação de fé e nos inspirar a fazer algo semelhante em nossos dias. E o problema é que o texto de Mateus, Marcos, Lucas e João tem um caráter muito biográfico. A intenção dos autores é escrever um texto, sim, com uma historicidade que seja confiável, ou seja, apontando para eventos que de fato aconteceram na perspectiva dos autores. Eles querem falar da vida de Jesus como coisas que precisam ser acreditadas enquanto fundamento histórico. E o desdobramento dessa história é muito valioso para os escritores do Novo Testamento. E dentro dessa narrativa biográfica dos autores do Evangelho, a gente vê 2 propósitos que a gente vai discutir em maiores detalhes no restante da nossa reflexão, mas que precisam ficar muito claros no começo da nossa conversa, que é, primeiro, contar o início da igreja. Como é que a igreja foi iniciada por Cristo? E segundo, motivar os discípulos de Jesus a permanecer cumprindo a missão do reino que Jesus inaugurou. Então esses textos têm uma função de instigar aquelas pessoas, motivar, dar razões, fortalecer, revigorar os discípulos que estavam convivendo com Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também com as gerações que viriam, a permanecer firmes na missão que eles receberam de viver segundo o reino e estabelecendo, sinalizando esse reino que foi inaugurado por Jesus. Então a gente vê que, de fato, os evangelistas não escreveram esses textos
com a intenção de ser mais um livro de história que fala de um ponto neutro. Ele é um narrador neutro dos fatos que está testemunhando no texto. Para princípio de conversa, a gente precisa compreender que não existe narrativa que é neutra. Nenhuma história é completamente objetiva. Objetiva no sentido de dizer que não tem envolvimento entre aquele que narra e o fato que é narrado. Todos falam a partir de um ponto específico e todos precisam selecionar os fatos que irão narrar. O que ele inclui ou deixa de fora da história? O que é mais relevante para comunicar o evento que ele está querendo comunicar? Quais são as ênfases necessárias para você atingir o objetivo em contar uma determinada história? Então, quando a gente percebe que todos aqueles que relatam algo estão envolvidos com esse algo, a gente percebe que ninguém conta uma história neutra. Mateus, Marcos, Lucas e João também não contou uma história neutra. Eles têm como propósito estabelecer marcadores para a vida e para o testemunho das comunidades de fé que estavam nascendo, da igreja que nasce a partir de Jesus. Então, é preciso compreender que eles têm sim um objetivo em contar uma determinada história. Agora, o fato de que eles querem contar aquela história por um propósito particular, quer dizer que eles podem adulterar os fatos que são narrados nessa história? Claro que não. Por exemplo, um jornalista esportivo pode muito bem torcer para um time específico e ele pode narrar o jogo que ele viu, presenciou, escreveu uma reportagem sobre aquele jogo e por mais que o time dele tenha perdido e ele quisesse que o time tivesse ganhado, por mais que ele não seja neutro naquilo que ele relata, ele não pode mudar o placar. Então, a forma como a gente percebe os evangelistas escrevendo é justamente essa. Ele está falando de eventos que testemunhou, está falando com um propósito específico para motivar pessoas específicas, mas isso não quer dizer que eles estão falando de coisas que não aconteceram. Ou porque ele é tendencioso, ele vai necessariamente inventar fatos que ele não testemunhou. Então, o propósito do evangelho e o ponto de partida pelo qual os evangelistas escrevem é esse. Para a gente entender os evangelhos devidamente, a gente precisa compreender esses contextos, essas motivações de Mateus, Marcos, Lucas e João. E como a gente mencionou ainda na introdução, a visão popular é que o propósito deles era basicamente registrar a história sobre Jesus. Quais eram seus ensinamentos, de que maneira ele nasceu, como foi que ele morreu, algo aconteceu depois da sua morte, a ressurreição, e como é que isso se relaciona com a salvação dos pecadores. Essa é a pressuposição de objetivo dos evangelistas que muitas pessoas assumem. Mas a gente sabe que esses documentos, eles se propõem a fazer algo a mais do que registrar apenas os fatos em torno da vida de Jesus. Sim, é um documento confiável do ponto de vista histórico, essa é a nossa fé, aquilo que a gente aponta como um elemento fundamental da crença, enquanto cristãos, evangélicos, batistas em particular, que aqueles eventos aconteceram. Mas mais do que isso, mais do que registrar a história, o Novo Testamento e os evangelhos em particular são os documentos de fundação da igreja. São os documentos que marcam o início da igreja e que orientam como essa igreja deve caminhar durante todo o período que ela estiver no cumprimento de sua missão. Então, os evangelistas têm o propósito de escrever história, mas história por meio de um estilo biográfico e fazer isso com o propósito de estimular o grupo que compõe a comunidade inicial da fé, a igreja que foi fundada a Jesus, a permanecer firme no propósito pelo qual ela foi estabelecida. E como ela foi estabelecida, narrar como ela foi iniciada, para que ela foi fundada, por quem que ela foi fundada. Então, a gente precisa compreender os evangelhos como um documento de fundação. E a história que esse documento conta, ou esses documentos contam, elas são fiéis do ponto de vista histórico e dão um direcionamento para essa comunidade. São a razão de ser da comunidade que recebeu esses textos inicialmente. E o cumprimento da história de Israel na história do Messias
é justamente o ponto de partida de identificação dessas pessoas. Olha, a gente não surgiu do nada, a gente surge enquanto igreja a partir da história que Deus constrói pelo povo de Israel. Ele faz isso por meio do Messias, que é o ápice, o auge da história de Israel, é aquele que cumpre o propósito pelo qual o povo de Israel foi formado por Deus a partir de Abraão, e nós nos entendemos como uma continuidade dessa história. Então aquelas pessoas se situam historicamente e aquelas pessoas também se veem com um propósito definido a partir da obra de Jesus. E é muito, muito importante a gente perceber que no Novo Testamento não há ideia de que Jesus vem para inaugurar o povo de Deus. Não existia povo de Deus de forma nenhuma, em nenhum grupo, em nenhuma etnia, em nenhum momento da história até que Jesus vem como homem encarnado e a partir da igreja existe um povo de Deus. Não. O povo de Deus, de uma forma muito clara, é estabelecida no Antigo Testamento por meio do povo de Israel. Deus estabelece e chama para si um povo a partir de Abraão, constrói uma história por meio desse povo até chegar em Cristo, e em Cristo há uma renovação desse povo. Então, Cristo é a inauguração da igreja, mas é, enquanto povo de Deus, o momento em que essa comunidade ela é renovada. Aquilo se define agora pelas direções que Cristo estabelece, pela obra que ele realiza e da maneira como ele direciona que esse povo deve proceder, viver e dar continuidade à missão que ele comissionou essas pessoas. Então, Jesus ele não veio para destruir um povo e iniciar outro. A ideia não é essa. Ele veio para renovar um povo, sendo o auge da história do povo que já estava estabelecido. O movimento histórico aqui não é de declínio de um até que ele não pode mais cumprir a missão para o qual foi chamado, e a partir daí Deus estabelece um novo povo, substitui esse povo. Não é isso que acontece, mas de ser o auge de um povo e a partir dali escrever a história de uma forma completamente diferente. Os apóstolos, eles escrevem com essa perspectiva de que Cristo é o auge da história de Israel, e nós temos repetido isso de várias maneiras ao longo desses estudos, e eles parecem também ter consciência de que estão num momento particular da história. Eles sabem que a igreja que nasce em Cristo Jesus não está restrita apenas ao seu círculo mais imediato de pessoas com quem eles convivem, com os outros discípulos de Cristo com quem eles têm um contato direto, mas eles percebem o crescimento dessa igreja e registram esses fatos a fim de orientar, de fortalecer, de renovar essas comunidades que permanecerão por muito tempo, além do tempo de vida dos próprios apóstolos. Então eles parecem ter consciência do momento particular, do tempo e do espaço que eles ocupam, e pensando na missão que Deus estabeleceu para um período muito abrangente e muito superior àquilo que eles poderiam lidar de uma forma direta. E essa ideia de enxergar os evangelhos como placas de sinalização da igreja futura pode ser vista muito bem em alguns textos que estão no evangelho e que mostram como Cristo define um limite de tempo mais imediato, mas também está apontando para uma geografia e para um tempo muito mais abrangente. É especial os textos de comissionamento na nossa forma de compreender essa missão, a abrangência dessa missão, tanto em tempo quanto em espaço. Por exemplo, Mateus 10, a gente vai ler um trecho do versículo 5 até o 23, mostra como Jesus está aqui inserindo elementos de duas naturezas distintas para falar da missão dos seus discípulos. Mateus 10, do versículo 5 até o 23, diz assim, Mateus 10, 5 ao 23. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos.
Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordões, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los. E fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas e eles aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aqui a gente percebe que Jesus está falando de, no mínimo, dois momentos ou uma missão que tem elementos de duas naturezas distintas. O primeiro grupo são elementos específicos aos 12 apóstolos e que não são reproduzidos pelos demais apóstolos posteriores àquele tempo imediato do ministério público de Jesus. E o segundo grupo são os elementos de um movimento missionário muito mais duradouro. Por exemplo, Jesus aqui nessa passagem fala de uma restrição territorial, não ir aos gentios, e também de uma restrição temporal, algo que deve acontecer antes da ressurreição, como a gente viu no fim dessa passagem. Mas, por outro lado, ele também fala de ser arrastado à presença dos governadores e reis. E a gente não tem nenhuma indicação de que isso aconteceu aos 12 apóstolos antes que Jesus morresse e ressuscitasse. A gente também tem uma menção a testemunhos às nações que Jesus fala para que eles estejam preparados. Eles irão testemunhar a outros povos. Mas, ao mesmo tempo, ele acabou de falar que não se deve falar aos gentios, não se deve testemunhar dessas coisas ainda aos gentios. E a gente vai ver um pouco mais para frente o texto de Mateus 28, em que isso não é mais a instrução de Cristo aos 12 apóstolos, que eles permaneçam restritos a um testemunho ao povo de Israel. Então, Jesus está falando desses dois momentos da missão dos discípulos, algo que era específico para eles e também para aquele momento do ministério público de Jesus, mas está lançando visão ou preparando os discípulos para uma missão que será muito mais longa, duradoura e abrangente. E aí sim, o texto de Mateus 28, 18 é esse comissionamento no final do Evangelho de Mateus, que diz assim, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente vê aqui que Jesus fala como um rei dos judeus que tem o seu reinado estendido agora sobre todas as nações. E isso era matéria de profecia em vários momentos, várias passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, você pode anotar e depois ler com um pouco mais de cuidado. Isaías 11, Salmo 2, o Salmo 72 e o Salmo 89. São momentos em que em Israel se fala de um rei que estaria em domínio sobre todas as outras nações. Um reino cujos limites são muito mais abrangentes do que o território de Israel, que é a etnia de Israel. Então a gente percebe aqui um segundo momento da missão dos discípulos, nesse texto de comissionamento, que eles deveriam ir a todos os povos.
A consequência disso é que esses seguidores deviam anunciar e colocar o reino que Jesus estava falando em prática desde o momento em que Cristo estava desenvolvendo o seu ministério junto com eles, mas também no momento posterior. E esses textos que Mateus agora escreve, como a gente leu, mas de forma semelhante, Marcos, Lucas e João, são lembranças para a igreja de como Jesus inaugurou esse reino, de como esse reino deve ser proclamado e vivido pela igreja e de como isso deve ser feito ao longo de toda a história. O comissionamento, e isso é muito importante, começa no ministério público de Jesus, não só a partir da sua morte e ressurreição. E os ensinos de Cristo precisam ser vistos a partir dessa ótica. São ensinos que dizem como se portar dentro desse novo reino. Não é simplesmente uma moralidade cristã nova e que Cristo, de uma forma mais profunda, ensina aquilo que já era do conhecimento comum das pessoas desde milhares de anos antes do próprio Senhor Jesus. Não é essa a ideia. Os ensinos de Jesus nas parábolas, nos textos dos evangelhos e aquilo que vai ser discutido também por Paulo e pelos outros autores do Novo Testamento, são ensinos para as pessoas que fazem parte desse reino inaugurado por Jesus e que se portam de uma forma coerente com essa nova era, com essa nova condição que Cristo estabeleceu. Por exemplo, a gente vê no texto de Marcos 10, 35 a 45, Jesus ensinando aos seus discípulos como é que se lidava com o poder dentro do reino. Eles tinham uma referência, um paradigma, que não era esse estabelecido por Jesus. Jesus está dizendo, agora que vocês são meus discípulos e fazem parte desse reino, entre vocês se lida com o poder dessa forma. Então eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia em Marcos 10, a gente vai ler do 35 ao 45. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda, disse-lhe Jesus. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram para quem forem preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. Esse é o paradigma que eles já experimentaram e conhecem muito bem. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. O reino, a nova referência, o novo paradigma. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Esse é o contexto em que Jesus está dizendo para aquelas pessoas. No reino, as coisas funcionam de uma forma completamente diferente. Os documentos do Evangelho são justamente para instruir aquelas novas comunidades em como se portar dentro desse novo reino. O contexto do Sermão do Monte, que a gente tem como um texto fundamental em Mateus. Originalmente, aquela palavra de Jesus era para judeus do primeiro século. Jesus está fazendo um chamado para os judeus que o ouvem, para que eles venham a cumprir a vocação que sempre esteve sobre o povo de Israel. Que vocação é essa? Aquilo que já estava nas palavras de Deus para Abraão. Eles devem ser bênção para todas as nações, para todas as famílias da terra. E essas são as imagens precisamente que Jesus usa. Vocês precisam ser luz do mundo, sal da terra, uma cidade no topo do monte. E o interessante é perceber que Jesus cumpre essa vocação. E a partir do cumprimento daquilo que era a vocação de Israel, ele estabelece a vocação de todos os seus discípulos. Agora que eu cumpri a lei, como ele mesmo se refere, em perfeição, como eu fui plenamente a vocação para a qual Israel foi constituída e chamado, vocês também precisam ser um povo que vive em acordo
com essa nova referência. E a gente percebe que os assuntos mais cotidianos são tratados de uma forma muito diferente dentro desse reino. Por exemplo, brigas na vida comunitária. A gente sempre precisa lidar com conflitos, seja na comunidade que é a família, seja na comunidade que é as pessoas com quem a gente trabalha, seja na comunidade de fé. E de forma especial, a gente tem o texto de Mateus 18, 15 até o versículo 20, tratando justamente como duas pessoas que fazem parte da mesma comunidade de fé deveriam lidar com diferenças, com contendas. E a gente percebe ali no texto que a ideia não é procure qual é o seu direito e faça valer o seu direito a qualquer custo. A direção não é essa, tenha todas as medidas possíveis para ganhar o seu irmão. Coloque o erro diante dele, trate da questão. Se você está convencido de que a outra parte é errada, chame alguém ou mais de uma pessoa para testemunhar a sua tentativa, a sua proatividade de resolver a situação, e se isso não for possível, a igreja deve decidir por aquela pessoa. Se ela também não aceitar que errou diante da igreja, então ela deve ser tratada com gentil. Mas o propósito desde o começo é ganhar aquela pessoa com quem você teve algum tipo de diferença. Então a gente percebe, por meio de alguns exemplos que a gente deu, que o material do Evangelho se explica como o objetivo dos evangelistas de atender às numerosas e variadas necessidades da igreja que estava nascendo naquele momento. Mateus, Marcos, Lucas e João percebia como aquelas comunidades estavam se desenvolvendo, quais eram as principais necessidades, o que era mais urgente para aquelas pessoas. Diante daquilo que ouviram diretamente de Jesus, ou que tiveram, no caso de Lucas e de Marcos, o testemunho de pessoas que estiveram diante de Cristo e testemunharam a eles qual era o ensino de Jesus, eles registraram nos evangelhos aquilo que supriria as necessidades desse povo. Os evangelhos são a história de como o Messias introduziu uma nova ordem mundial, em que um novo estilo de vida não apenas era possível, mas obrigatório aos seguidores de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus formam um novo capítulo da missão desses discípulos, como a gente viu nos textos de comissionamento. E a gente também vê isso de uma forma diferente, mas presente no texto de João. Por exemplo, no texto de João 20 e 21, João registra as palavras de Jesus: como o Pai me enviou, eu os envio. Essa é uma mudança na hermenêutica que a gente tem, na forma de interpretar os evangelhos a partir da informação que João registra aqui, porque de toda a teologia que ele foi desenvolvendo do templo, como o Nelson explicou muito bem na aula passada, de toda a singularidade que existia na pessoa de Jesus, que é esse templo no qual a glória de Deus habita de maneira toda particular, mas agora habita enquanto pessoa, enquanto o Deus encarnado que está entre nós. Esse Cristo que foi enviado da parte do Pai, agora vira para aquelas pessoas, e que até aquele momento Jesus tinha uma missão que ninguém poderia cumprir de forma semelhante a ele. Ninguém poderia substituí-lo naquilo que ele ensinou e principalmente naquilo que ele fez também. Ele vira para os seus discípulos e fala o seguinte: assim como o Pai me enviou, agora eu os envio. Jesus capacita aqueles discípulos a fazerem aquilo que só ele podia fazer até então. Claro que a gente não vai reproduzir a mesma obra que Cristo fez. Qualquer esforço, qualquer sacrifício, qualquer doação seria insuficiente por isso. Mas a gente dá continuidade a essa missão que foi inaugurada por Jesus e nos termos estabelecidos por Jesus. E aí a gente vai caminhando para o fim desse capítulo e a gente pode se perguntar, o texto que a gente tem em mão dos evangelhos, no momento em que eles concluem, que eles fecham esses relatos, já que eles estavam escrevendo para atender às necessidades daquelas comunidades que estavam surgindo naquele momento. É um texto que tem um fechamento bem estabelecido, bem claro, uma história como um romance que a gente lê que tem um começo, um meio e um fim bem definido, mais ou menos, porque eles apontam para a conclusão de uma fase, de uma etapa, mas a conclusão dessa etapa é necessariamente o começo de uma outra etapa que deveria ser escrita pela história da igreja. O final dos evangelhos abrem
o final dos evangelhos abre a porta para uma outra história. Por exemplo, em Marcos 14, versículo 9, Jesus faz a menção, naquele cenário em que uma mulher lava os pés de Jesus com um perfume muito caro, faz menção de que o nome daquela mulher será mencionado em todas as nações em que o evangelho vier a ser anunciado. E perceba que Marcos já está no finalzinho do evangelho, né? Vai até o capítulo 16, o evangelho de Marcos. E o próprio evangelho de Marcos tem uma particularidade que os melhores manuscritos que a gente possui só vai até o versículo 8 do capítulo 16. Talvez se você pegar aí sua Bíblia e ler até o versículo 8, você pode perceber uma história completamente inacabada, um fim abrupto, algo que não parece ter sido concluído de uma forma coerente com tudo aquilo que tinha sido escrito. Mas, muito provavelmente, o texto de Marcos não termina no versículo 8, ainda que alguns manuscritos e bons manuscritos não tragam aquilo que está do versículo 9 em diante. Outros manuscritos trazem um complemento a esse texto, do versículo 9 até o versículo 20, e também a gente percebe que a história de Marcos não pode acabar com aquela menção abrupta até o versículo 8. É muito mais coerente a gente perceber como nessa menção de Marcos 14, 9, que Marcos está abrindo a porta para uma missão que Jesus estabeleceu, iniciou, deu aos seus discípulos, mas que começa de uma forma completamente diferente, um capítulo completamente novo, a partir da sua morte, ressurreição e da sua ascensão. Então, aquilo que a gente percebe em Marcos é que o fim da sua história é, na verdade, a abertura para uma outra história que será continuamente escrita por meio da igreja, conduzida através de Jesus. Mateus também tem uma estrutura parecida, e isso é muito mais explícito em Mateus, na verdade, porque o último capítulo de Mateus é aquele que a gente leu, o famoso texto da Grande Comissão. Então, Jesus, enquanto um rei sobre todas as nações, está comissionando os seus discípulos a irem e cumprirem uma missão específica. Também a gente percebe isso no Evangelho de João, porque João parece terminar com reticências da forma como nenhum dos outros 3 evangelhos termina. Isso não era um mecanismo linguístico à disposição de João, terminar com 3 pontinhos, mas ele usou aquilo que tinha em mãos para fazer aquilo que hoje nós faríamos usando reticências. Porque Jesus tem um diálogo muito interessante com Pedro, já no final do Evangelho de João, e a resposta de Jesus é como se fosse um lançar de visão para Pedro, e que com certeza servia para todos os outros discípulos que estavam presenciando aquele diálogo. E serve para a gente que lê o registro, do que João coloca ali, no final do seu evangelho, serve como uma definição de Jesus em que direção a gente deve olhar. Não pertence a gente saber exatamente como Cristo fará as coisas, mas pertence a gente cumprir a missão que Ele estabeleceu para a gente. Quanto a você, Pedro, siga-me. Então, a mesma forma como Jesus fala com Pedro no final do seu tempo de estar partilhando com os 12 a presença, a proximidade, a instrução e as explicações, ele está dizendo também para todos os seus discípulos que leem aquele texto, a partir do registro de João, olhe para esse novo momento, esse novo tempo como um futuro que se desdobra a partir da minha morte e ressurreição. Então, João conclui o seu evangelho nos direcionando a visão para um outro horizonte. E a gente precisa perceber, até citando aqui uma parte direta do texto de Wright, que para nós cristãos, os evangelhos são como um momento em que o sol nasce em uma nova manhã, lançando uma glória estranha sobre a paisagem, convidando o leitor a acordar, tirar o sono do olhar e usufruir do dia que começou, entregando-se às devidas tarefas. É essa a sensação que a gente possui quando a gente conclui a leitura do Evangelho de João. E o último evangelho que a gente cita aqui é o de Lucas.
Então, no texto de Lucas 24, 13 a 35, a gente tem aquele capítulo muito curioso, muito interessante, que Jesus se encontra com os dois discípulos no caminho de Emaús. E tem um momento, assim, um diálogo que eu gostaria muito de ser a pessoa de Cleopas ou o outro discípulo que está junto com ele, porque Jesus faz uma interpretação do Antigo Testamento à luz dos eventos que acabaram de acontecer, completamente fundamental para aquelas pessoas, para que eles compreendessem tudo aquilo que tinha que acontecer, tudo aquilo que estava escrito a respeito do Messias nas profecias, no Antigo Testamento, e que se cumprem plenamente em Jesus. Eu vou pedir para você abrir, então, a Bíblia em Lucas 24, e a gente vai fazer a leitura do 13 ao 35. Lucas 24, 13 ao 35 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partira o pão. A gente percebe com uma curiosidade muito importante o eco que existe entre essa passagem, mais especificamente entre Lucas 24 e 26, e aquilo que está lá registrado em Lucas 2,49, que é o momento em que José e Maria estão subindo para Jerusalém, se perdem de Jesus e quando vão ver, encontra Jesus, segundo as palavras do próprio Jesus, na casa de seu pai, discutindo a lei, explicando a palavra. E naquele momento ele fala de coisas que tinha que acontecer. Não era próprio, não era necessário que ele estivesse ali. Aqui também Jesus fala das coisas que tinham que acontecer com o Messias para que se cumprisse o que for estabelecido pelos profetas. Então existe esse senso de propósito muito claro nas palavras de Lucas a respeito de Jesus. E também existe um eco de Gênesis 3, no versículo aqui de Lucas 24, no versículo 31,
Quando a gente vê a narrativa do pecado e quando a gente lê Lucas 24:31, a gente percebe que os olhos foram abertos. Os olhos foram abertos, mas em sentido inverso. Lá, devido ao pecado, a Bíblia usa aquela expressão para falar a respeito da maldade que Adão e Eva passam a conhecer, do mal que eles experimentaram. E aqui, os olhos dos discípulos foram abertos porque eles percebem aquilo que havia sido escrito a respeito do Messias e a intenção de Deus de cumprir em Cristo. Então, Lucas fala como Jesus inaugura esse povo renovado de Deus. O como é importante nessa frase. Lucas está nos mostrando como Jesus se faz presente para essa comunidade que precisava de orientação, que precisava compreender para que ela existia, como ela foi inaugurada e de que maneira o Deus que os comissionou estaria presente. Porque tanto em Lucas 24, como também em Atos 2, livro do mesmo autor, e até o presente, a gente percebe que Jesus se faz presente para consolar, para surpreender, para comissionar seus discípulos no abrir da palavra, fazendo aquilo que a gente está fazendo agora, e no partir do pão, desfrutando da comunhão que faz parte de uma forma singular apenas ao corpo de Cristo. Então Lucas conclui a sua mensagem dizendo: estejam firmes sobre essa prática de abrir a palavra e ler e interpretá-las juntas a partir da condução do Espírito, e também façam isso partindo do pão, desfrutando da comunhão que é necessária. Esse é o paradigma da comunidade de Cristo estabelecido em Lucas. Ele fecha o Evangelho, abrindo a porta para esse novo capítulo da igreja. Então a gente percebe por meio de todas essas coisas que os Evangelhos nunca quiseram ser mais um livro de histórias, simplesmente registrar fatos de uma forma pretensiosa, neutra ou objetiva, mas sim de testemunhar dos eventos que Jesus lhes permitiu viver, de tal forma a revigorar a igreja, a lembrar essa igreja a sua razão de ser, o porquê que ela existe, e também de ser o norte e a missão dessa comunidade. Cristo se faz presente quando abrimos as Escrituras e procuramos entendê-las juntos, como um povo de Deus, quando nós partimos o pão e quando desfrutamos da comunhão que faz parte apenas a essa comunidade de fé. É para isso que os Evangelhos foram escritos. Que o Senhor nos abençoe e eu espero que a partir daí você possa também ler os Evangelhos com uma outra experiência, percebendo que esses são os documentos fundantes da nossa fé e que esses são os documentos pelo qual o nosso Senhor também se faz presente na nossa vida. Que o Senhor o abençoe e que possamos, como igreja, caminhar nessa direção. Amém. Louvamos ao Senhor por esse tempo de estudo, pela palavra compartilhada. Graças damos pela instrumentalidade de Áquila, de Nelson, pessoas que têm nos ensinado, nos instruído aqui neste tempo especial de escola bíblica. Que na manhã de hoje, meu irmão, minha irmã, sua vida tenha sido edificada e mais uma vez você esteja crescendo em conhecer e compreender aquilo que nos ensina as santas escrituras, a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus edifique a sua casa, a sua família e que você cada vez mais tenha interesse por meditar e crescer na palavra de Deus. Eu quero, neste momento, convidar você para estar conosco logo mais, às 18 horas, em nosso momento de celebração, nosso momento de culto ao Senhor. Teremos hoje uma palavra voltada para missões. Pastor Ramon estará nos trazendo uma reflexão, pensando na temática de missões mundiais que estamos, neste mês de março, celebrando, não é? Viva o poder de transformar. Que a transformação, a graça do Senhor seja conosco, sejamos agentes nas mãos do Senhor para impactar e levar a mensagem do Evangelho que transforma a vida das pessoas. Então, logo mais às 18 horas, seja bem-vindo para esse tempo especial em nossa escola bíblica. Quero também trazer uma palavra para você hoje à noite sobre o nosso movimento da igreja em torno do discipulado.
Estamos muito felizes e agradecidos a Deus pelo modo como o Senhor tem nos permitido ver o desenvolvimento dos nossos grupos de discipulado. E hoje à noite eu quero dar uma palavra para você sobre isso, que é a estratégia que a nossa igreja neste momento está seguindo na realização do trabalho de missões. Missões começa com o cuidado dos nossos, começa com a evangelização daqueles que estão ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, entre os nossos amigos. Missões começa por aí. Então, o fortalecimento da igreja local significa expansão missionária, significa avançar para lugares além dos seus limites geográficos. Portanto, que você hoje à noite possa estar conosco também, pensando nessa forma da sua igreja estar fazendo missões, tá bom? Mas eu quero deixar aqui um registro, meu irmão, minha irmã, da minha alegria, da minha felicidade. Esta semana, aliás, no dia de ontem, sábado, recebi o material que eu fiz o investimento recentemente para estudo da palavra, para melhor expor a palavra de Deus para os irmãos. Chegou esse material, a aquisição que fizemos agora por ocasião do Consciência Cristã. Eu estou feliz com a chegada desse material, porque significa novas fontes de leitura, de estudo, de reflexão, para deste modo apresentar para você, meu irmão, minha irmã, você amigo, amiga que se encontra conosco, a palavra do Senhor com qualidade e com coerência bíblica, de modo que ela produza transformação na sua vida também. Portanto, se alegre conosco, louve a Deus por esse momento que nós estamos experimentando também. Um outro fato que eu tenho que compartilhar a alegria foi de ter tomado a minha primeira dose da vacina esta semana, não é? Com a minha formação em psicólogo, eu tenho direito, como profissional da saúde, para também tomar a vacina, e assim fui incluído já em um grupo que do dia 25 até hoje está encerrando aí a parte de vacinação dos profissionais de saúde. Então, tomei minha primeira dose, mês de abril será a segunda dose, e eu espero, meus irmãos queridos, que chegue o mais rápido possível para todos vocês a oportunidade de também serem vacinados e assim terem um pouco mais de garantia contra esse vírus que tem trazido tanta dor e tanto sofrimento às famílias brasileiras. Que Deus, na sua misericórdia, esteja cuidando, protegendo e livrando a todos nós deste mal, tá bom? Espero você logo mais às 18 horas. Vamos orar e, na sequência, mais uma música, encerrando assim nossas atividades desta manhã. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo estudo da manhã de hoje, pela palavra compartilhada. Muito obrigado pelo privilégio que temos de adorar o teu nome. Muito obrigado pelo teu povo aqui reunido, pelas famílias que se encontram conosco. Pai, eu quero te bendizer, porque tu és o Deus que edifica, que fortalece, que transforma, e que a tua graça não nos falte, Pai. A graça da saúde, a graça da cura, a graça da paz de espírito, a graça do renovo espiritual, da fé, esteja, ó Deus, inundando o coração dos nossos irmãos. Quero te adorar e te bendizer por todas as tuas misericórdias. Abençoa-nos, ó Pai, no restante desse dia e abençoa-nos também no culto da noite. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes do louvor final, uma convocação. Próximo domingo nós teremos o domingo da ressurreição. É o domingo de Páscoa. Celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em anos anteriores, nós fazemos nosso culto às 6 horas da manhã na igreja, com a ceia do Senhor, e na sequência aquele café delicioso. Este ano, nós estaremos celebrando o nosso culto da ressurreição também às 6 da manhã, mas aqui pelo nosso canal. Então, no próximo domingo, eu quero convidar você para acordar mais cedo, celebrar conosco a ressurreição de Jesus, celebrar o memorial da ceia. Prepare com a sua família aquele momento especial da ceia, nas primeiras horas da manhã, nas primeiras horas do dia, e vamos reviver em memória aquilo que aconteceu naquele domingo especial da ressurreição de Jesus, em que as mulheres vão ao templo nas primeiras horas do dia, vão, aliás, ao sepulcro, e ali encontram aquele sepulcro vazio, porque ele havia ressuscitado. Sim, meus irmãos, o Senhor, o nosso Senhor,
está vivo, ele ressuscitou. E eu quero convidar você para no próximo domingo, primeiro domingo de abril, nós estamos reunidos às 6 da manhã para assim adorarmos ao Senhor e celebrarmos juntos também o memorial da ceia do Senhor. Deus te abençoe. Com o louvor final, estamos encerrando e eu espero você às 18 horas deste domingo.